Bom dia, sétimo ano, filosofia. Peguem aí o livro de vocês de filosofia. Vamos dar uma estudadinha em filosofia no capítulo 8, né? Capítulo 8 de vocês aqui, falando sobre cultura, uma construção plural. Vamos lá na parte da investigação do capítulo 8, que fica na página 35. Todos aí na página 35, tá? Do capítulo 8, é a parte da investigação. Olha só, acompanhe aí comigo. A parte da investigação está falando sobre o Brasil, sobre a cultura, né? E o Brasil, ele é uma referência em termos de pluralidade cultural, tá? O Brasil tem essa pluralidade cultural porque foi tecida por diversos povos. Foram 3 tipos principais de cultura: a cultura dos indígenas, a cultura dos europeus, a cultura dos africanos e logo depois a cultura também dos asiáticos, que vieram para cá. Então, o Brasil, a gente pode falar em cultura brasileira? Pode. Nós temos uma cultura brasileira, mas uma cultura brasileira que tem uma pluralidade de culturas, porque ajuntou a cultura dos indígenas, inicialmente, dos portugueses, dos africanos e depois dos asiáticos, né? Se formou a população brasileira já com várias características culturais diferentes, tá? Então lembre-se disso. O Brasil tem uma cultura diversificada, porque o Brasil foi formado por vários povos de culturas diferentes. Os índios tinham uma cultura, os portugueses tinham uma cultura, os europeus tinham outro tipo de cultura e os asiáticos que vieram para cá também têm outro tipo de cultura, tá? Todos esses povos que vieram para cá, né, formaram a população brasileira, o povo brasileiro, e deu essa característica para a cultura brasileira. Ela é diversificada, tá? Ela é diversificada. Não existe uma cultura única no nosso país. Não existe. Existe a cultura brasileira diversificada. Porque se a gente for no Nordeste, a gente vai ver traços culturais africanos, tá? Os traços culturais indígenas tá espalhado. Nomes que as pessoas dão para os filhos são indígenas, algumas palavras que a gente fala é de origem indígena, alguns costumes que nós temos é de origem indígena, de origem dos europeus, ok? Alguns costumes também é de origem asiática. Por exemplo, a região sul, a cultura deles é muito forte europeia, né? Bem concentrada no estilo europeu, a cultura lá. A nossa cultura aqui da região centro-oeste já é bem diferente da cultura lá da região sul. Vocês percebem que no nosso país nós temos uma cultura, mas é uma cultura bastante diversificada, por causa de tantos povos diferentes, né, que vieram para o Brasil, tirando os índios que já viviam no Brasil, já tinham a sua própria cultura, ok? Olha só. Então a cultura brasileira, ela foi construída pela cultura de diversos povos, indígenas, europeus, africanos e depois asiáticos, tá? E falando ainda de cultura, né, que esse texto da investigação está falando de cultura, está falando assim: estamos acostumados a falar em uma cultura brasileira, assim no singular. Cultura brasileira é no singular, como se existisse uma unidade, mas não existe só uma unidade prévia, né? Porque existe o quê? Dentro da nossa cultura brasileira existem vários tipos de manifestações culturais espalhadas pelo Brasil. Cada região tem suas manifestações culturais diferentes, porque foram povos diferentes que vieram habitar aqui no nosso país chamado Brasil, junto com os índios que já estavam aqui, tá? Lembrando dos índios também que já estavam aqui, tá bom? Olha só. O texto também traz sobre uma palavra chamada antropologia. Antropologia é uma coisa que a gente estuda na faculdade de história. Quem faz arqueologia também estuda antropologia, tá? É uma ciência, é uma disciplina, tá? Antropologia cultural já fazia uma repartição do Brasil em culturas, né? A antropologia já estudava o Brasil com uma cultura diversificada e não uma cultura única, aplicando-lhes um critério racial: cultura indígena, cultura negra, cultura branca, cultura mestiça, tá? E tem a cultura asiática que também pode ser colocada aqui. Então, sim, cultura, tem países que tem um tipo só de cultura, o país inteiro.
tá? Foi um povo só que formou ali aquela nação. Agora, aqui no nosso país, no Brasil, nós tivemos esses povos que vieram para cá, se encontraram com os índios, houve uma mistura, uma junção de hábitos, costumes, línguas diferentes, tá? Por isso a nossa cultura brasileira, ela é diversificada, ela não é única, tá bom? Existe também um termo chamado cultura educacional e popular. Existe uma diferença de classes sociais. A gente vive em classes sociais diferentes. Quando a gente pensa em cultura educacional, né, o texto está trazendo aqui um grupo humano que é formado nas universidades, tem uma cultura educacional específica, uma cultura que muita gente do campo, das áreas mais pobres, né, pessoas que não têm tanto conhecimento, pessoas iletradas, elas têm uma cultura popular. Então existe cultura com relação ao nível de estudo. Que se você é uma pessoa que chega ao nível de universidade, você tem uma cultura educacional no nível da universidade. Aí você pensa numa pessoa que mora no campo, né? Não estudou só os primeiros anos, não se formou, ele tem um outro tipo de cultura. Uma cultura mais simples, uma cultura mais popular do campo, né? Existe uma diferença bem grande de culturas também a nível educacional, a nível de estudo, tá? Não que um menino que nasce no campo, depois vem para a cidade, se forma e se transforma no médico, né? Não, todas essas coisas são possíveis. Pessoas da área pobre que estuda, acabam fazendo uma bela faculdade, né? É uma cultura em nível de educação, tá? Nível educacional. Existe essa diferença de culturas também. A cultura de quem chegou à universidade, né, fez pós-graduação, fez mestrado, né, é diferente essa cultura, é uma cultura erudita, é uma cultura assim, cheia de conhecimentos de alguém, né, de um trabalhador iletrado lá do campo, né, que mal estudou. Então existe essa diferença cultural também, baseado naquilo que estudou, tá bom? Olha só, e aqui vem trazendo também um texto, né, falando assim, a cultura fundamental deve ser um prolongamento e uma reflexão do cotidiano, porque a cultura está no nosso cotidiano, a cultura está no nosso dia a dia. E olha, se vocês perceberem, existe uma coisa muito interessante também. Quando a gente fala cultura urbana e cultura rural, os costumes de uma pessoa da cidade é muito diferente das pessoas que moram na fazenda. Vocês veem, é uma cultura diferente. A gente também pode falar em cultura, né? Cultura do homem sertanejo, né, interiorano, e do homem da cidade grande. Eles têm culturas diferentes, hábitos, costumes, até o jeito de falar diferente, tá bom? Então, a cultura deve ser um prolongamento, uma reflexão do cotidiano das pessoas, tá? Não uma coisa única. E na experiência, aqui está falando, então, a cultura fundamental deve ser um prolongamento e uma reflexão do cotidiano das pessoas, tá? Vamos ver o que mais que nós estamos trazendo aqui o texto. O texto também traz, na página 36, algumas questões, tá bom? Na página 36 tem aqui, por que o autor refere-se a culturas brasileiras no plural? Já falei com vocês, porque a cultura brasileira foi formada por diversas etnias de povos diferentes, inclusive dos indígenas que já moravam aqui, tá? Cada um com seus hábitos, suas culturas, suas línguas diferentes, seus modos de ser diferentes. Misturou tudo, virou a cultura brasileira, que é diversificada, tá? Porque é diferente de uma região para outra dentro do nosso próprio país. Pode-se falar de uma cultura homogênea? De que modo? É difícil a gente falar de cultura homogênea porque até de um estado para o outro tem diferença de cultura, tá? Tem uma diferença de cultura. Então é mais difícil você falar numa cultura homogênea. Pode ter alguns traços homogêneos na nossa cultura brasileira. A gente falar o português, né? Ter o hábito de tomar banho de manhã, ter o hábito de tomar banho antes de dormir, almoço, janta, lanche. Tem umas coisas assim que todo mundo faz, sai para trabalhar todos os dias, volta para casa, né? A cultura tomar café, é uma coisa cultural, esse negócio do café é uma coisa cultural. A gente pode falar que é uma coisa assim homogênea, né? Tem outras coisas também que eu não tô lembrando agora, tá bom? Então, pode-se falar de uma cultura homogênea? Pode-se falar de uma cultura homogênea, principalmente em outros países que eles mantêm uma cultura única para o país inteiro, tá? No Brasil já é mais difícil se falar
em cultura homogênea, tá bom? A não ser na questão da língua, que nós falamos a mesma língua. Mas quando a gente pensa em regiões, temos sotaque diferente, mas falamos a mesma língua, tá? Moramos no mesmo país, com as mesmas políticas, as mesmas leis, ok? Aqui está falando como o autor define cultura e distingue cultura erudita de cultura popular. A cultura erudita é das pessoas que chegam a nível universitário, faz pós-graduação, mestrado, são as pessoas assim, né, bem gabaritadas assim, para estar no mercado de trabalho, tem muito conhecimento. Cultura popular é daquele homem do campo, daquele homem rústico do interior que não chegou a estudar tanto, tem outros hábitos, outra cultura, tá? Então, já podemos falar desse jeito. Aqui na parte da reflexão, tem um filósofo chamado Claude Lévi-Strauss. Ele foi antropólogo, né? Ele estudou antropologia, então ele foi antropólogo. Ele foi professor e filósofo francês, tá? Para esse pensador, o que era antropologia? É a ciência. Antropologia é uma ciência, é uma disciplina que estuda a humanidade em todas as suas dimensões. Então, a antropologia estuda o ser humano em todas as suas dimensões. Onde ele vive, o que ele comia, o que ele vestia, qual era o costume dele, tá? Então, a antropologia, ele estuda a humanidade, né? Em suas dimensões, todas as suas dimensões, tá bom? Olha só, a vida de Lévi-Strauss, olha só, a sua vida foi dedicada à pesquisa sobre o ser humano e suas características culturais. Então ele estudou muito sobre o ser humano e sobre as características culturais do ser humano, ou seja, os costumes, os hábitos e as relações sociais. Então quando a gente pensa em cultura humana, a gente tem que pensar nas vestimentas, hábitos, alimentos, né, o jeito de pensar, tá bom? E as relações sociais que ele mantém ali, ok? Outra coisa que fala sobre a filosofia de Lévi-Strauss é isso aqui. A filosofia de Lévi-Strauss possibilita a compreensão de uma humanidade com o poder de transformar o mundo ao seu redor. Pode sim, o ser humano vive transformando o mundo ao seu redor. O ser humano transforma a natureza para suprir as suas necessidades. O ser humano também pode transformar qualquer coisa para mudar. E quando a gente fala de cultura, uma cultura, ela, tipo assim, ela vai permanecer para sempre? Não, a cultura, com o passar dos anos, ela muda, né? A maneira de pensar, a ética, né? Os padrões morais que fazem parte da cultura de um povo também podem mudar. Se a gente for pensar 50 anos atrás, divórcio era um escândalo. Ser mãe solteira era um absurdo, né? De um escândalo, né? Era o padrão moral daquela época, fazia parte da cultura daquela época. Quando a gente está hoje em 2020, divórcio é uma coisa comum, né? É triste. Acho que ninguém devia se divorciar, as pessoas deviam se esforçar muito para viver bem umas com as outras, cederem de um lado, cederem do outro, que eu acho que conseguiriam viver melhor, e ter Deus na vida principalmente. Então existe, né, essa coisa de cultura, ela pode ser mudada com o passar dos anos? Pode. Aliás, tem lugares que a cultura é muito rígida, então ela mantém décadas e décadas, da mesma maneira. Mas padrões no Brasil, por exemplo, já mudou esses padrões morais. Daquilo que era horrível, vergonhoso naquela época, hoje em dia virou normal. Tá? Então existe essas diferencinhas aí também. A cultura, ela pode ser mudada de um país? Pode. Eu falo com relação aos padrões morais, né? As coisas que antigamente eram proibidas, não podia, e que de repente hoje é mais normal. Então há essa mudança de padrão moral e acaba mudando, né, o aspecto da cultura. A cultura, ela não muda totalmente, né? A cultura é uma coisa que a gente traz lá de quando a formação do povo brasileiro, certo? Mas com o passar do tempo, a cultura vai mudando. Qual que era a cultura na época do Brasil colonial, até durante muitos anos, né? É a religião católica. Depois, com o passar de algumas décadas, foi introduzindo o quê? A religião evangélica também, né? Então, assim, aí a cultura não ficou fechada só na religião católica. Houve essa abertura, né, para outras religiões que começaram a fazer parte também da nossa cultura, tá? Então, a cultura, ela não é estática. Eu até acredito que ela seja estática nesses países muçulmanos, tá? Mas ela pode, né, a cultura, ela pode mudar um pouco com o passar dos anos, tá bom? Então, nós vamos até aqui, nessa parte aqui da cultura, né, dessa reflexão aqui de Lévi-Strauss, ok? E aí, até a próxima aula. Tchau para vocês!